Fala pessoal, aqui é o Fernandes Lima no canal da Jornal. Vamos bater um papo hoje sobre a gestão integrada na prática entre o time de desenvolvimento e o suporte para uma software house. Vamos ver como isso funciona ali no dia a dia. Então, preparei um material aqui para vocês, no nosso querido bom e velho Miro, e aí vamos começar pelo seguinte. O ponto de partida para mim é isso aqui, ó. É primeiro entender que precisa ter uma visão de melhoria contínua, né? Onde os aprendizados são constantes, onde todo mundo, todos os membros, tanto do desenvolvimento quanto do suporte, os membros da software house no geral, eles estão dispostos a aprender. Então, melhoria contínua tem a ver com aprendizado constante, né? Então, são todos os membros aprendendo, aplicando esse aprendizado no trabalho, no dia a dia e compartilhando isso entre eles. Então, isso sendo executado com a visão de longo prazo é um dos pilares desse modo de pensar integrado, né? Dessa visão integrada. E aqui também, um outro aspecto que é muito importante é a comunicação e alinhamentos frequentes. Então, não adianta comunicar uma vez, não adianta alinhar uma vez. Precisa ter uma comunicação e alinhamentos frequentes entre todos os times da software house e claro, aqui eu estou falando mais entre o desenvolvimento e o suporte / atendimento, porém, esta comunicação e alinhamento frequente deveria acontecer entre todos os times de implantação, comercial, marketing, diretoria e por aí vai, né? Então, dentro dessa visão integrada, a comunicação e alinhamento frequente também faz parte. Outro elemento crucial é o trabalho em equipe. Essas pessoas precisam aprender a trabalhar em os membros dentro de cada equipe, né, se comunicando entre eles, né, e com outras equipes. Então, saber trabalhar em equipe é uma habilidade fundamental, essencial. E a questão da colaboração frequente. Então, os membros de um time colaborando entre si e os times colaborando um com os outros. Então, parece algo trivial, mas muitas vezes no dia a dia ali, na correria, naquela avalanche de atendimentos, a gente esquece disso. Então, imagine esquecer da comunicação, esquecer do alinhamento. É claro que a performance do time vai ser prejudicada, tá? E aqui eu trouxe ainda que é crucial essa integração. Então, por exemplo, reuniões curtas, feedback constante, a cultura da melhoria contínua, ela precisa ser apoiada pelos líderes. Se eu tenho uma visão de melhoria contínua, logo eu não busco culpados, logo eu busco entender o que houve, né? Levantar dados, números, retiro ali as emoções e tomo ações concretas entre os times de forma coordenada. Então, cada falha se torna uma oportunidade de melhoria. É bonito até falar isso, mas é o que a gente deveria buscar. E aqui eu trouxe alguns elementos aqui. Então, um dos elementos centrais disso é a direção / diretoria ou alta gerência, ele precisa ter clareza sobre os problemas. Normalmente as empresas têm, a direção tem. Aqui, logicamente, eu estou falando do contexto de software house, ou seja, empresas de software ali. Só que não só ter clareza dos problemas, mas do dia a dia dos times. Porque muitas vezes acontece um problema que está ligado àquele dia a dia. E eu só reclamo do problema, mas eu estou distante do dia a dia. Isso é bastante comum também, tá? E como eu sei disso? Porque o meu dia a dia de trabalho é com empresas de software, é com a software house. É conversando com o suporte, é conversando com a implantação, é conversando com os desenvolvedores, é conversando com as lideranças, é conversando com a diretoria, conversando com clientes, conversando com as áreas operacionais. Então a gente entende o que está acontecendo. E claro, a gente levanta indicadores para medir a temperatura no desenvolvimento, para medir a temperatura no suporte, na implantação e assim por diante. Os líderes de cada setor precisam possuir sinergia. Sinergia até é uma palavra forte, depois eu até fiquei pensando nisso, né? Ter sinergia é o ideal. Então eu tenho clientes aqui, eu consigo lembrar agora, clientes, que eu tenho sinergia. Que a gente entende o poder da colaboração, um procura ajudar. Mesmo tendo uma relação comercial ali, a gente procura ajudar, né? Ser parceiro,
Porque ser parceiro não é na hora que está tudo dando certo, é na hora da dificuldade, do problema. E no mundo real, é lidar com o problema. É lidar com falta de engajamento, é lidar com problema na qualidade da entrega, com problema de prazo. Esta é a vida real. É por isso que a gente faz gestão, para evidenciar os problemas de forma muito clara e atuar sobre eles, né? Então, essa sinergia ou alinhamento precisa ser constante. Então, eles estão dispostos a trabalhar conjuntamente, né? Ou cada um está olhando só o seu quadrado? Vou seguir aqui. Quais são os indicadores que são compartilhados entre o desenvolvimento e o suporte? E aí perceba que essa visão de compartilhamento de indicadores, de colaboração, aqui neste vídeo eu estou falando do suporte e do desenvolvimento. Mas logicamente que isso pode, na verdade, deve ser estendido para todos os demais setores, ok? Vou seguir aqui. Quais as ações de melhoria a partir desses indicadores? Ou seja, os times envolvidos têm clareza sobre os indicadores? Esses indicadores foram compartilhados com todos? Isso é feito frequentemente. O indicador tira uma fotografia. Às vezes a imagem, a foto ali pode ser um indicador bacana ou um indicador ruim. Não importa. O que a gente quer é melhorar, mudar aquele indicador. Mas quando isso está público, é notório, todos os times têm ciência, e isso foi compartilhado, me permite tomar ações de melhoria conjunta, né? Então, ter os indicadores de melhoria, as ações de melhoria a partir dos indicadores compartilhados é fundamental. Quais os resultados dessas ações? Quer dizer, a gente fez ações em cima dos indicadores que foram compartilhados e o histórico de aprendizado. Porque quando você tem um problema, você levanta indicadores, você cria um conjunto de ações e executa, precisa logicamente ter acompanhamento. Não é delargar, é acompanhar de perto. Medir o resultado. Como assim medir o resultado? Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado. Esta é a vida real. É assim que funciona o mundo real, né? E a partir disso eu vou ter um histórico de aprendizado, coisas que funcionaram ou não. Esse histórico está catalogado, está em algum lugar que é de fácil acesso a todos, para eu poder estar constantemente revisitando, por exemplo, né? Os membros de cada time estão engajados ou somente reclamam sem apontar soluções? Isso aqui é bastante comum também, né? Falta de engajamento é um problema global das organizações, né? O falta de engajamento prejudica? Lógico que sim. Um time engajado ou pessoas engajadas é melhor? Sim. São pessoas mais proativas. Elas trabalham com maior presença, com maior foco. Elas têm uma visão de resolução, não de ficar criando crise ou ficar só reclamando. Elas querem aprender, elas buscam evoluir, elas estão abertas ao feedback, né? Então é o mundo perfeito? Não, de novo eu falo da vida real. Então, qualquer empresa ou nas empresas a gente lida com problemas, é assim o dia a dia e isso faz parte. Mas ter pessoas engajadas ali, elas são mais, como eu disse, proativas, né? Elas estão buscando o aprendizado. Então, isso facilita o dia, com certeza. Então, a gente precisa sair desse beco, né? Então, ficar só reclamando, não, é ter essa visão de trabalho em equipe, de colaboração, levar isso para o dia a dia. E isso, ao contrário do que alguns esperam, também não surge do dia para a noite. Isso é uma construção, porque a gente quer buscar o resultado, a gente quer evidenciar os problemas, levantar os indicadores, promover discussões, ajustar ali ações coordenadas entre os times, ter um acompanhamento, acompanhar o resultado, ver o que funcionou, o que não funcionou, ou seja, tudo isso eu estou colocando ali numa visão muito macro, logicamente, né? Só para dar ideia para vocês de como fazer, né? E o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz aqui na Jornal é justamente esse. A gente entra na operação da software house e mergulha na operação para entender o contexto, entender os problemas, entender os indicadores que ela usa, entender como é que está o engajamento do time, entender os processos, entender a documentação. Então a gente entende a qualidade das entregas, o histórico de entregas, a reputação do time perante o cliente, né? O típico time que só entrega atrasado. Qual você acha que é a reputação de um time que entrega atrasado? Ou a reputação de um time que não consegue que dá um prazo e
as pessoas já sabem que ele não vai ser cumprido antes de ocorrer o atraso, percebe? Então, nós estamos aqui, nós da Agile Now, estamos mergulhados na operação dos nossos clientes, ajudando a promover essa visão de melhoria contínua. E aqui eu estou trazendo para vocês o que nós fazemos no dia a dia, né? Logicamente, aqui é uma visão macro, né? Então, quando eu digo mergulho, a gente literalmente mergulha. Então, a gente gasta, investe muito tempo das nossas horas para entender o contexto de cada empresa, para entender as relações de força, para entender o momento dela. Então, a gente não faz nenhum tipo de julgamento se está usando ferramenta A, B ou C. Não, a gente entra com uma visão de melhoria contínua sem buscar culpado para contribuir com aquela empresa, com visão de longo prazo, evidenciando os problemas, subindo indicadores, de forma muito respeitosa, né? E aqui, como que eu inicio isso de forma básica? Então, uma pergunta que eu sempre faço: quais os indicadores estratégicos de desenvolvimento, suporte e implantação vocês possuem hoje e utilizam no dia a dia com uma visão integrada? Ou você tem os indicadores separados? Ou eles são separados no sentido de que eles são olhados isoladamente? Isso é um grande problema. Você pode ter os indicadores separados? Você deve. Mas você tem que ter uma visão sistêmica, uma visão global. Essa visão integrada, né? E aqui, como eu estou falando especificamente de um ambiente de empresas de software, que é o ambiente onde eu estou inserido, isso é muito claro para mim da relevância disso. Então, vamos iniciar do básico do básico. E aí, cabe aqui uma ressalva que é a seguinte: tem empresa que usa poucos indicadores, tem empresa que não tem cultura de indicadores, tem empresa que usa alguns indicadores e não está satisfeita, tem empresa que usa uns indicadores que não expressam nenhum problema, que não geram nenhuma melhoria, independente de qual seja o seu caso. O que a gente quer é que você mude para o próximo nível. Vamos dar um exemplo, se você não tem indicador, que você comece a levantar indicadores básicos. Se você não está satisfeito com os indicadores que você tem, que você aprenda a criar novos indicadores, né? E que esses indicadores revelem, eles tirem uma fotografia. E aí gere ações de melhoria coordenadas. Então o que a gente está trazendo para você aqui é um alerta, uma reflexão para você que é dono de software house, gerente de operação, diretor de operações, ou você que é líder do desenvolvimento, líder do suporte, líder de implantação, para que você passe a olhar isso de uma forma integrada, com ações coordenadas. E eu estou trazendo racional. Vamos dar um exemplo do básico, do básico, do básico. Tá? Imagina que você tem um gráfico como esse, né? Um gráfico que tem dados corretos, que é atualizado frequentemente, diariamente, ou em tempo real, que você bate o olho ali e vê, por exemplo, o volume de bugs que eu tenho de baixa ou média severidade, o volume de bugs críticos ou emergência, o volume de demandas que eu tenho de regulatório, né? Demandas, por exemplo, nota fiscal eletrônica, né? Que é o regulatório, ou qualquer outro tipo de regulatório que você tenha. Demanda, um gráfico que mostre o volume de solicitações que você recebe ali no período, na semana, no mês, na quinzena, no trimestre. O volume de dúvidas. Então isso aqui é o gráfico de chamados ali, né? Então, estruturar os seus chamados para permitir que isso gere uma inteligência e visibilidade e traga insights e ações coordenadas é fundamental. Então, não importa se você tem este gráfico desta forma, se você não tem este gráfico, se o gráfico que você tem está muito distante disso, o que nós queremos aqui da Agile Now é contribuir, então gerar esse alerta para você, trazer um racional disso, ou seja, qual é a lógica que a gente usou, né? De compartilhar contigo que a gente está inserido no dia a dia de times de desenvolvimento, suporte, implantação de software house. A gente respira isso todos os dias. Então a gente sabe do que está falando. Você pode não concordar. Mas esse gráfico é muito básico. Ok, então pula para o próximo, melhora. Entende? A gente tem sempre esse pensamento de melhoria contínua, visão de melhoria contínua de longo prazo. Eu não reclamo, eu vou lá e melhoro aquele indicador, eu ajusto, eu promovo essa visão de melhoria. E isso não acontece de forma mágica.
A pílula mágica só inventaram do Matrix, né? Então, em outras coisas, no mundo real não existe pílula mágica, existe trabalho. Então, quando você estrutura os chamados, está vendo aqui, por exemplo, o mesmo gráfico, só a visão de bugs críticos, emergências e baixa e média severidade. Nesse exemplo de gráfico, eu estou trazendo exemplos aqui só para dar uma ideia, para ilustrar, né, para que vocês tenham clareza ali. Então, esse gráfico me mostra claramente o volume de problemas que eu tenho. Problemas, bugs críticos, emergências e bugs de baixa e média. Por exemplo, ter muita emergência é ruim? Não, é péssimo. Porque atrapalha o teu planejamento. Você precisa resolver isso aqui, né? Atrapalhar os bugs. E aí, com os nossos clientes, o que a gente faz? A gente mapeia isso e aí a gente tem uma abordagem, um método nosso de endereçar isso de forma estruturada com ações de curto, médio e longo prazo. Mas o que eu posso garantir é que não existe mágica, existe trabalho, existe evidenciar o problema, subir o indicador e atuar sobre ele de forma coordenada, alinhada entre os times e com a direção da software house, com os executivos ali, com a média gerência e por aí vai. Eu vou seguir aqui. Por exemplo, um outro gráfico também aqui de gráfico de chamados acumulados. São aqueles chamados que vão acumulando ao longo do ano e muitas vezes são esquecidos. Mas não deveria ter chamado esquecido. Mas aqui eu falo de vida real. Eu não falo do mundo perfeito. Eu falo da vida real. Porque essas pessoas lidam com grande volume de chamados. Então isso pode acontecer? Acontece. Né? Vida real. E aí a gente não julga, a gente contribui. A gente propõe soluções, a gente entende aquilo. Essa é a mentalidade. Então aqui tem um exemplo simples de um gráfico de acúmulo de chamados ali pendentes que estão acumulando mês a mês. Muitas vezes a pessoa não tem nem clareza sobre isso. Só reclama que demora para resolver, que demora para entregar, que tem uma lista ali. Vamos entender um pouquinho o detalhe, né? Vamos entender a sua própria operação, vamos levantar números. Vamos conversar com os times, né? Então, reclamar é um direito de todos nós, né? Mas reclamar não vai mudar nada. O que vai mudar são ações estruturadas, é levantar números, entender a situação, conversar com as pessoas, entender os maiores ofensores, as coisas que mais atrapalham ali, e aí gradativamente ir subindo isso. E aí também eu queria... Então eu trouxe aqui um pouquinho dessa visão, inclusive dicas de livros aqui para vocês, ó. Né? São livros que falam de software house? Não. São livros que falam de uma, digamos assim, de uma mentalidade, ou de uma mentalidade, vamos dizer, de melhoria contínua de longo prazo, cultura de aprendizado, de produtividade, dicas de gestão. Então, eles não são exclusivos do software house, são livros excelentes, assim, que trazem grandes aprendizados práticos para o dia a dia de qualquer organização. Né? E por que eu estou trazendo eles aqui? Porque eu já li e eles me ajudaram muito. Né? E eu espero que ele ajude vocês também. Nossa, Fernandes, mas é muita informação, é muito detalhe. Talvez eu não tenha conseguido anotar tudo. Assiste o vídeo aí. Assiste, comenta, compartilha. Compartilha com o líder de suporte, o líder do desenvolvimento, com o líder da qualidade, com o líder dos times aí da tua software house, com a diretoria, com gestores, com lideranças. E eu tenho certeza que esse material vai ajudar. Porque é esta visão que a gente leva para cada um dos nossos clientes no nosso dia a dia. A gente só aplica isso aqui. A gente tem essa visão macro, né? Ultra macro. Eu tenho uma outra visão no nível macro aí. E tem uma visão passo a passo. Como que eu executo isso? Como que eu organizo isso dentro da realidade da funcionalidade? Aí é o trabalho que a gente faz. Mas eu estou aqui para falar dessa visão integrada. Acho que eu consegui trazer para você do que é isso na vida real, no ambiente da software house, no time de desenvolvimento, suporte, mas isso aqui se estenderia aos demais times. Eu uso essa visão integrada para desenvolvimento, suporte e implantação. É o que eu faço ali no dia a dia. E aí o que eu vou fazer? Nossa, esse Miro tem repleto de informação, de dica, tem um outro vídeo aqui. Eu vou deixar o link desse Miro para você acessar. Não tem cadastro, não tem nada, é só você clicar no link e acessar. Vai estar na descrição do vídeo. Espero que eu tenha trazido boas ideias, bons insights, que você reflita sobre esse vídeo e, claro, compartilhe o vídeo com as pessoas da sua software house, promova discussões a respeito do que a gente trouxe aqui,
né? E acesse o material que vai estar disponível para você no link do vídeo, tá bom? Então espero que você tenha gostado, que a gente tenha contribuído aí, sempre visão de contribuir, não de julgar, né? De gerar resultado ali através da simplicidade, sem se prender a métodos ou a abordagem. E vamos, acho que a visão de melhoria contínua é o mais importante, a visão de vida real, né? Não de mundo perfeito, centrado em ferramentas ou em abordagens. Não é sobre isso, né? Até porque se a gente for olhar o nosso histórico de ferramentas dos últimos 50 anos aí é muito vasto, né? Então não dá para focar em uma ou outra. Eu posso combinar várias ferramentas e cada uma, ou ferramentas, ou abordagens, ou métodos, ou práticas, tem o seu prós e contras, porque esta é a vida real, né? Então não se trata de ferramentas ou de método, se trata de entender a realidade ali da software house e de forma estruturada e baseada em boas práticas a gente começar a ter essa visão de melhoria contínua, gradativamente envolver os times. Não é mágico, mas é possível, acontece. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Valeu pessoal, até mais!